A Grécia Antiga. A Europa e o Mediterrâneo da Idade Antiga estavam recheados de povos, e um deles que se destacou era o povo grego, que eram formados por aqueus, jônios, eólios e dórios. Os dórios seriam os futuros espartanos. Os dórios dominaram as terras mais férteis. Com isso, o restante das terras da Grécia não eram nem um pouco férteis, já que o relevo era muito montanhoso. Por causa disso, o restante dos outros povos gregos acabaram indo para a Anatólia, que atualmente é a região da Turquia. Essa foi a primeira diáspora. Depois, com o crescimento populacional na Grécia e em busca de novos recursos, os gregos começaram a colonizar novas regiões, como a Espanha, Córcega, Sardenha e até mesmo o Egito. Essa foi a segunda diáspora, e durante ela foi em 753 a.C. que foi fundada Roma, provavelmente por causa dos próprios gregos. A sociedade ateniense, por ser o centro comercial da Grécia, acabou tendo uma aristocracia forte formada por comerciantes e latifundiários, que se subsistiam de vinho e azeite. Enquanto isso, a parcela maior da população ateniense, que era mais pobre, sempre corria o risco de se tornar escravo por dívida, já que sempre precisavam fazer empréstimos para pagar suas contas. Com a pressão popular em 594 a.C., Solon, governante de Atenas, começou uma série de reformas, abolindo a escravidão por dívida que já estava prejudicando a economia, já que a cidade estava ficando repleta de escravos. Ele também criou a Assembleia Popular, onde qualquer jovem masculino ateniense com mais de 18 anos e uma quantia de terras podia participar e decidir a pena de criminosos, e onde tomavam importantes decisões políticas. Por fim, ele criou a Bulé, um órgão legislativo onde 400 pessoas eram encarregadas de redigir leis. Até que Clístenes, o pai da democracia, chegou ao poder em 510 a.C. e continuou as reformas de Solon, ampliando a Bulé de 400 para 500 funcionários. Além disso, ele ampliou a Assembleia Popular, fazendo com que qualquer jovem ateniense pudesse participar, mesmo de regiões menos ricas e mais longe do centro de Atenas. Uma coisa interessante que ele acabou criando foi o ostracismo, que era um mecanismo político similar ao impeachment, e assim o acusado ficava afastado da vida política por 10 anos. O conceito de cidadão ateniense era de que alguém que realmente fosse ateniense pudesse cumprir e ter os seus direitos e deveres para com a Atenas. Porém, para que se fosse cidadão, não poderia ser nem escravo, nem mulher, nem estrangeiro. Por causa disso, apenas 9% da população de Atenas conseguia participar ativamente da política. Para hoje pode parecer que é poucas pessoas, porém para a época isso foi muito revolucionário. Em Esparta, as coisas eram bem diferentes, pois viviam sob um regime de oligarquia, ou seja, o poder ficava na mão de poucos. E eles também tinham uma duarquia, ou seja, dois reis, diferente de uma monarquia que é apenas um. Esses dois reis se diziam ser descendentes de Hércules. A sociedade espartana era dividida em 3 classes, e era bem rígida, então se você fosse de uma das classes, não ia conseguir mudar nunca. A principal classe espartana era os espartíatas, que eram todos filhos de mães e pais espartanos, podendo exercer a cidadania espartana com seus direitos e deveres. Uma coisa interessante é que para os espartanos era vergonhoso alguém que vivia do comércio, por isso nenhum espartíata podia praticar o comércio. Outra classe era os periecos, pessoas livres que viviam na redondeza de Esparta, e mais, eles eram povos que foram conquistados pelos espartanos e por isso não tinham direitos políticos na cidade. Outra coisa que os periecos tinham que fazer é que eram obrigados a lutar por Espartas nas guerras junto dos espartanos. Um diferencial é que podiam se dedicar ao comércio e artesanato, diferente dos espartíatas. Por fim, havia os ilotas, que eram servos, semelhantes a escravos, porém não podiam ser comprados nem vendidos, já que não era posse do espartano, mas sim do Estado. Os ilotas, como eram servos, deviam servir e entregar metade das colheitas aos espartanos. Como havia muitos servos em Esparta, ocorreram muitas revoltas. Por causa disso, os espartanos começaram a ter práticas de extermínio a muitos ilotas. Os espartanos faziam isso para manter a ordem contra os seus servos, e ainda usavam isso também como entretenimento. Os espartíatas com mais de 30 anos podiam comparecer à Apela, uma assembleia para eleger os membros da Gerúsia, e aprovavam ou reprovavam leis. A Gerúsia era um tribunal onde 28 gerontes, anciões que recebiam cargo vitaliciamente, e os 2 reis de Esparta. Lá eles trabalhavam elaborando leis e agiam como um tribunal. Por fim existiu o Éforo, que eram 5 cargos que eram elegidos pela Pela, e que eram os que realmente comandavam o governo, administrando Esparta e coordenando as regiões da Gerúsia e da Pela. Para ser um éforo, diferente do que se pode imaginar, não precisava ser necessariamente um espartíata, ou mesmo ter posse de terras como em Atenas.
A economia grega não era tão fácil quanto a de seus vizinhos na Ásia Menor ou na Península Itálica, já que toda a Grécia era composta por montanhas. Por causa disso, os espartanos, ou dórios, por serem os melhores guerreiros, dominaram a única região mais fértil da Grécia, que é a Península do Peloponeso. Por causa do domínio espartano na região da Península do Peloponeso, a economia espartana ficou quase que totalmente movida pela agricultura, enquanto que Atenas, por se ficar com terras não férteis, acabou se dedicando ao comércio marítimo com as outras cidades-estados gregas. Enquanto um se dedicava à agricultura e o outro se mantinha pelos mares, isso acabou influenciando o modo de guerrear. Sobre a cultura dos gregos, eles acreditavam no Monte Olimpo e seus deuses, sendo liderados por Zeus, deus dos deuses e dos raios. No mar, Poseidon era o deus atribuído pelos navegantes, e para a morte, Hades era o encarregado de cuidar do submundo. Como em Atenas começaram a haver grandes pensadores, logo foi escolhido batizar a polis de Atenas em homenagem à deusa da sabedoria, Atena. Além da religião, os gregos também focaram muito em outros setores, como a medicina, história e engenharia. Graças aos gregos, muitas coisas da medicina atual foram desenvolvidas, tanto cientificamente quanto eticamente. A história surgiu também na Grécia, com Heródoto. Ele fez diversas descrições de acontecimentos na Grécia, criando os primeiros e mais importantes relatos da época, descrevendo sobre a mitologia, a lenda de Troia e muitos outros. A filosofia na Grécia surgiu para explicar diversas questões sobre o mundo, como por que existe a noite e o dia, por que tudo cai, o que é a justiça, o que é a morte. Essas ideias acabaram revirando os pensamentos de diversos filósofos importantes por toda a Grécia, como Sócrates, Aristóteles, Platão, Parmênides, Empédocles, Demócrito, Leucipo, Epícoro, Pitágoras, Heráclito, Tales, Anaxímenes e mais um monte de filósofos gregos. A filosofia grega foi dividida em três períodos: período pré-socrático, período socrático e período helenístico. O primeiro período, o período pré-socrático, são dos filósofos que vieram antes de Sócrates e tentavam buscar respostas para as coisas da natureza. O segundo período, o período socrático, foi liderado por Sócrates e em seguida pelos filósofos Platão e Aristóteles, que junto buscavam respostas para coisas humanas, como justiça, sociedade, etc. Por fim, o período helenístico começou além das buscas na natureza do homem. Começaram a fazer questionamentos sobre a felicidade e as virtudes. Outras coisas que os gregos fizeram foi o teatro. Graças a eles, as apresentações teatrais como conhecemos hoje foi criada. Eles faziam peças, sendo comédia ou tragédia. Para que toda a plateia ouvisse o espetáculo, os atores usavam máscaras que ampliavam o som e aos poucos o teatro foi ficando cada vez mais popular na Grécia. Enfim, pessoal, no mais é isso. Desculpa eu faltar com um pouco de detalhes em algumas partes da Grécia, mas é porque era muita coisa e o tempo não dava. Então eu tive que generalizar e resumir bastante coisa. Sobre as guerras, a gente pode fazer um vídeo separado falando sobre cada uma delas e como aconteceu cada uma. E a gente pode falar bem mais aprofundado sobre os ataques generais, etc. Vocês só precisam dar um feedback legal, se inscrever e pedir nos comentários. Enfim, pessoal, se inscrevam no canal, deem like, comentem nos vídeos, compartilhem o vídeo que é muito legal. Enfim, é isso. Obrigado por tudo. Valeu!